Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai falar sobre a gente vai tentar fazer a finalização, né? Um bloqueio de sentenciações lógicas que a gente vem fazendo desde o primeiro vídeo da série que a gente começou falando a respeito de traumas. Só que a gente começou falando a respeito de traumas para poder chegar no embelezar, que diz essas partições lógicas de compromisso do ser. Ele vai se individualizando sobre essas correspondências de reações, né? Então é muito relativístico a beleza. No entanto, como os seres humanos trabalham em função dos seres humanos e recriam a matéria em função dos seres humanos, toda essa matemática exponencial expressa por nós faz com que as coisas não sejam tão individuais assim. Nós partilhamos muitos valores em comuns por essas sequelas que nos registram uma maior atenção, que é os riscos, né? Os riscos nas nossas equações nos dizem o que a gente desvirtualiza dos compassos em uma sentenciação, em uma lógica. E aí a gente vai finalizar isso colocando nesse distintivo, né, nesses caracteres, quais que são esses estabelecimentos que dizem comercializar definições das construções humanas, que dizem em nós um efeito de percussão, de ritmo, de caminho, de programação orientada ao objeto. E essa orientação objeta, ela subjetivamente instala o que a gente faz de laborização sináptica, visto nos vídeos anteriores. E todas essas equações sinápticas dizem tematicamente arranjos de organização, e as ignições, elas deploram da matéria esse estabelecimento de percurso, né? De instalação em nós, e a rejeição frente ao estar nesses comportamentos e nesses descompassivamentos, jogando a nós mesmos e aos seres nas frequências que a gente se adequa, né? Por sofrimento e solitude de consensos e confortos, dizer sim, ápice, a se contrair a essas regências, né, e reger-se frente a elas, ou seja, criando aquele vínculo, né, de dizer assim, eu aceito me tornar parte, e dentro desse campo de partições fazer o compromisso das partes até treinar o suficiente para se arranjar nessa harmonia. E esse treinar, ele confecciona as sinapses na orientação dos treinos. Então treinar é como que se você fizesse assim, ó, nas sinapses, ó. Você vai para cá, você vai para cá e você vai para cá. Mas aí se acontecer alguma coisa, a gente mexe aqui. E aí esses treinares dizem a você quais que são suas reações mais prediletas nessas percussões de curtos, né, reativos. Porque a reação a gente não escolhe, a gente treina desimpulsionar a regência que a gente absorve
dessas reações. Então o escolher ele fica debaixo do pano, e o escolher é mais um movimento, e um movimento que foge de uma reação prevista. Então toda reação então se torna um pré-vestimento, entende? Então, investigando militarmente as pessoas, né, a gente desumilhar-se delas o extrato que elas conveccionaram nas suas orientações, os pré-discursos, né, os pré-discursos, as pré-reflexões que elas já tiveram na experiência instaladas. Então, a relação com a matéria, ela desreflete para nós o valor. E esse valor, se não ser treinado, ele vai ser um valor baixo, ou seja, ele vai ter uma proporção baixa no coeficiente reflectivo, no domínio de operações de transduções colinérgicas. Então, todo esse fluxo das matérias, falo de ondas e de reações que a gente faz nas relações de nós, nos desmontam a fim de que a gente remonte coordenativas sinápticas, cinéticas, para efeito dessas contrações. Então, como eu havia falando, é só o movimento que escolhe, e o movimento ele escolhe desorientar ou não orientar ou não orientar-se frente a uma fonte. E aí nos meios a gente tem várias fontes e várias interseções de fontes vibrando bandas de colenergia. E aí dentro dessas variações, o movimento nosso escolhe sobre essas difractivas receituárias dessas interjeições de campos eletromagnéticos no ambiente. E como a gente sabe disso? Ora, celularmente, molecularmente, intuitivamente, coordenativamente, em função dos desencantos proporcionais pelos valores de integração e reconhecimento que o som e todas as desadaptações. Então, cada ser faz algum arranjo de interseção escalar, e aí a gente desescala uma ponta. Bom, vamos entrar na prática do raciocínio e vamos voltar então ao que a gente já tem, né? Em resumo ao que já foi falado, a gente viu que a gente emprega na sociedade clones que diz significarem algo sobre pesquisas laboratoriais, pesquisas que nos ajudam a nos entender e nos encaixar frente a todas essas sombras sociais, essas sombras dos seres que nos dizem ser desadequados ou adequados demais para estarem com esses seres. E todas essas manifestações, elas encobrem de nós reações mais preliminares, reações mais despoentes. Todas as energias, elas são cobertas por constantes, e a desconstante de uma energia, ela fecha em pacotes, né? Então todo produto ele tem o seu revestimento, o seu pacote. Toda energia que diz falar da energia de alguma coisa, toda fonte, ela se diz fonte, nenhum feixe, nenhuma banda, nenhuma constante. Quando ela se diz inconstante, ou ela está aberta, ou ela está em decaimento, ou ela está sendo consumida. Então toda essa energia para nós é um fóton,
são fótons de conhecimento de revestimentos reativos. Esses fótons entram nas sinapses e desassinam ela suas diferenciais de atividade. Esses diferenciais de atividade são transduzidos em sinais moleculares, ou seja, em desacordos celulares. Até por isso a gente tem nesses desacordos celulares essa questão da organização de pulsos, né? Dessas colinergias. E essas transduções, né, constantes, elas organizam formas de transduzir melhor, que é como se fosse esse quebra-cabeça aqui. E esse quebra-cabeça aqui tá para todas as organizações do corpo, né? Então é como se fosse um virgem e um não virgem de alguma relação, de alguma associação. Aqui nessa imagem aqui, ó, a gente tem as células mastoidais que a gente falou, que são cavidades de ressonância sobre efeitos de ondas que possuem a capacitância de se adaptarem melhor a um preenchimento de onda, de forma labiríntica mesmo. E aí essa adaptação torna o desempolsar desse encanto mais tranquilo, né? A atividade menor, por conta das adaptações moleculares que a gente faz mediante essas organizações, nesse sentido aqui, ó. E tudo isso figuriniza em nós personagens, personificações, apersoações dos sons que dizem molecularmente adaptações orgânicas para a organização colinérgica, e essas organizações elas inauguram nomes, e esses nomes figurinizam para nós a contração molecular que nos faz arranjar melhor eles nas nossas organizações partiturais. Tudo isso é investigado em laboratório, é descrito pela ciência e tem desacordado muita sociedade nos efeitos das pessoas que se tornam reféns da incapacitação de estudar ou de receber esse aprendizado, né? Essas versões de entendimento. Logo, tudo isso se torna se tornam imagens capacitoras em nós para nos organizar frente a algumas reações que a gente precisa absorver e colher energia. Então existem coleções dessas em nós. E falamos também sobre essa capacitância, né, no sentido dos valores que a sociedade monta, né, os valores que são regentes há muito tempo, e todos esses valores eles se tornam geometras, né, ou seja, adequações com suas expressões já destituídas, né? Então são figurinizações de harmonias já instaladas na matemática das acusações, que o quanto mais a gente desaponta eles, mais a gente sobrevive a ele, e mais a gente se organiza neuronalmente para transduzir os sinais. Logo, nós conseguimos informar bem ao nosso corpo no palco dessas extrações colinérgicas sensitivas às sensações, que vão melhor fluir a personificação
da nossa molecularidade para fazer partições que vão desenvolver na molecularidade das nossas reações orgânicas, das nossas atividades, dos organismos, né? Melhores acessos a informações já guardadas nessas distribuições, como melhores preenchimentos de características de personificação que a gente não tem, mas com a condução certa a gente consegue ter e identificar-se bem a esses ambientes, ter uma identidade bem aceita. Bom, e a gente falou tudo isso a efeito das contrações, né? Que nos mandam contratar os efeitos desimpontantes. O que é isso? É você resiliar, né? Receber uma orientação de pulso de onda e freá-lo na medida que você descontrai, desacende seu organismo. E vejam vocês, aqui a gente tem um exemplo, né? Isso aqui é areia de praia. Mas olha só o que se tornou. Uma geometria. Uma geometria é uma peça que se permite estar em instabilidade com o meio, né? E aí essa peça ela tem um significado que é inscrito pelo homem, construído pelas razões do homem de atender a si mesmo nessa associação de valores sociais, nessa sociedade, nessa terra de busca por conhecimentos para sobrevivência. E aí essa geometria ela consegue evidenciar vários valores de ritmos com conhecimentos já ritmalizados nas academias por dissolverem em contrações os valores que se certificam sobre o manifesto científico, sobre a cadência da ciência, da linguagem, um consentimento de utilizar vários padrões de associação lógica para dizer adequado vários desestímulos de lógica que essa geometria faz, não só na harmonia, mas também na associação imagética. Por quê? Porque se eu colocasse outra imagem aqui, que não essa Nossa Senhora Aparecida, que tem um sentido religioso, essa peça, ela, mesmo sendo uma expressão de beleza e conhecimentos científicos, né, ela teria um outro valor e dispararia uma outra sentença lógica de associação imagética. E essa associação imagética, ela dispara ritmos em nós sem que a gente perceba. Por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo. Se fosse uma mulher pelada aqui, ou um homem pelado, você sofreria uma outra sentença lógica nesse particípio aqui material, porque imageticamente a associação corpórea a essas imagens, elas disparam outras rotas de desimpulso obstrutivo da imagem, das aparências.
E isso descortifica, e isso demonstra para nós chaves de algoritmos em nós. E esses algoritmos é quem embasam as nossas confecções de acordos, né, entre os julgamentos que a gente faz na natureza, de belezas ou não belezas, porque a gente quer chaves que vão ser vão permitir nós queremos chaves que funcionem, né, nesse sentido, né, que nos façam afirmar, né, todo esse contexto. Vamos lá, eu vou passar um vídeo aqui e aí a gente vai falando um pouco da inteligência por trás. Opa, então aqui a gente tem nessas expressões aqui conhecimentos a respeito do universo. E aí a gente tem o que a gente chama de conjuntos, né? Nessa interpretação, o que a gente chama de teoria de conjuntos. E todos esses conjuntos, né, dessas peças desengrenam o que a gente chama de natureza. E toda essa natureza é desenhada por essas forças que a gente está vendo. E aí essas forças, elas sofrem associações entre si e dizem se fortalecer a partir delas e mudarem suas dinâmicas. Porém, sobre a balança da existência, né, nem todas sofreram esse enforçamento. Então você tem variações desses elementos que são reunidos, e dessas reuniões se sintetizam coisas que conseguem harmonizar-se entre si só e sobreviverem num arranjo diferencial, o que é chamado de mutações. E até aí a gente não tem nenhum contexto de beleza, só harmonia de encaixes a partir de enforçamentos, né? Ou seja, atração e repulsão, movimentos de massas. E aí esses movimentos de massas vão se encontrando a partir dessas ordenações. E isso vai gerando o que a gente chama de vida, né? Um comportamento vivo, né? A auto-organização harmônica de sobreviver por si só dentro do ultrajar harmônico. E aí elas vão continuando movimentando e se associando, se enforçando-se. Porém, esse ritmo de associação ele é muito lento, porque cada uma dessas tem um movimento íntimo, e aí esses choques desmontam esses movimentos íntimos e remontam outros movimentos. Mas aí a gente ainda não falou de beleza, a gente só está falando de orientações naturais dos próprios impulsos desses elementos em recombinação. E aí a gente vai juntando tudo e vai juntando tudo nessa recombinação e recombinação até gerar aderências grandes dessas matérias, ou seja, separações de bens, né? Ou seja, aqui a gente tem a demonstração de que um grupo que se une estabelece união. E essa união ela é natural, entendeu? É por compressões
atômicas mesmo, né? É compreensão atômica que faz essa mineralização, essa associação. É a água que junta com a água, é o fogo que percorre o fogo, que percorre elementos que dizem inflamar, é terra que diz unir melhor a terra semelhantes. Então isso aí é teoria da semelhança, né? E essa semelhança que diz concorre com essas moléculas que recriam essas moléculas e fazem com que elas se recriem a partir desses movimentos de orientação. Então é sempre o consumo de uma na interposição de outra que vai recombinar na outra a capacitância de gerar uma outra. Então o que a gente tem é um come do come que come, em função de ver aonde que gera esse come, essas associações, entende? Vamos voltar. Estão vendo aqui, ó, nêutron, próton, átomo. Então só partículas bem pequenininhas que a gente nem consegue imaginar a proporção pequena, só assim mesmo, né? Desescalando. E aí a gente tem hidrogênio, aminoácidos, cristais, fluorescências, carbonos, moléculas do DNA, nanopartículas, proteínas, vírus. E aí, o que eu quero falar com isso? O que eu quero falar com isso? Vamos lá. Que a vida, né, quando ela permite dizer e acreditar que é vida, que é viva, ela encontra ela busca a sua parte na vida, que ao mesmo tempo que permite ela ser viva, permite ela resistir por associação de partes iguais. Vejam só o barro. Aqui é um monte de parte igual, né? Um monte de partezinha igual que virou uma partezona igual. E aí os seres vivos, eles são assim. A terra é assim, a água é assim, o ar é assim. E todo o desencobrir dessas forças sobre as associações e desassociações de movimentos, né, trouxe a moléculas pequenininhas capacidade de gerar, nos gerar. Então é muito desintuitivo da nossa parte ser, porque a gente é por natureza, né? Porém, a classificação nossa tem mudado a natureza em função do reconhecimento, ou seja, do desconhecimento, reconhecer em função da capacitância humana de conhecer, e expandir a partir dessa capacitância limite o deslimitar. E aí esse deslimitar fez vários elementos metafísicos para poder desentregar aquilo que sente conhecer. Um deles é a beleza, só que a beleza, ela é essa associação que faz segurança. Vamos ver isso aqui, ó. Se a gente tem um movimento, um pouquinho, ó. Se a gente tem um movimento, né,
de um carro na rua. Existe uma associação que diz valorizar esse carro sobre essa rua e que diz a ele o poder de movimentação. E aí essa associação aqui, ó, o regir dessa associação é dado pela toda a integralização que esse carro faz com a natureza. E o belo dele é isso. É toda a sua integração que ele faz com a natureza. Então logo, se belo é toda a integração que fazemos na natureza, logo o belo é instantâneo, ou seja, é limitado, pelo agrupamento referencial de instantes contados. E aí você pode tornar o belo eterno descontando os instantes não contados. Aí você, descontando os instantes não contados, você assume o belo eterno. E aí o belo, ele é essa integração, né? Então quando a gente vai pergunta assim, isso é belo? A gente olha para entregar, aí a gente olha, observa-se a integração, e dessa integração compara-se com outras semelhantes, mais próximas. Então vê o quanto de dependência a gente tem pro belo, só que a gente está acostumado em ser computativo. E esse computativo é o que refere-se a compulsos ativos. Então, geralmente a gente tá procurando beleza nos compulsos ativos, que decai para compassos. E aí esses compassos eles podem ser interjeições sistêmicas, né, de circuitos fisiológicos. Então depende dos circuitos fisiológicos. Logo, se você está buscando o que é belo, isso depende dos circuitos fisiológicos que está acendido em você. Então, se eu quero que você ache alguma coisa bela, se eu quero que você ache algo belo, eu tenho que ligar o seu sistema fisiológico que cobra beleza de algo. Logo, se eu quero que você ache uma menina bonita, a minha mãe ou minha irmã, eu tenho que ligar seu sistema fisiológico de prazer sexual, né? Não é vergonha, é isso, né? Se eu quero que você ache belo um carro, eu tenho que ligar o seu sistema muscular, e aí por aí vai. Vamos mostrar isso aqui, ó. Sistemas fisiológicos.
Tudo é dependente dessas interferências de circuitos. A gente tem vários circuitos. E nessas ligações circuitivas, elas dizem ao olho qual a dissolvescência ambiente a gente vai procurar a beleza para despertar com maior retenção os controles circuitivos. Porque o olho é uma fonte de recarga, né? O fóton que entra aqui no olho, ele precisa de... o fóton é uma mensagem, é uma carta que tem muita energia. É uma massa de energia. Só que dependendo da contratura que eu observo dessa massa, ela vai enviar mais energia para um desses circuitos aqui, ó. E aí essa massa, ela está sendo tematicada, praticada por tema. E o tema é são conjuntos dos temas que caracterizam a obra literária. Tema é tudo aquilo que ambientaliza. Então, a ambientalização. Tema é aquilo que floresce no ambiente. E a gente tem elementos temáticos também. Né, por exemplo, isso aqui são grupos de elementos temáticos. Olha só, se eu olho para isso aqui, esse fóton aqui, ele constrói por associação em mim uma alimentação no sistema digestório. Então ele manda energia para realizar atividade no meu sistema digestório. Você já esteve numa situação como essa, ó? Você não estava com fome, mas você viu alguém comendo e ficou com fome? Bom, é porque esse alguém comendo, ele mandou fótons de energia para os seus sistemas sensoriais, pacotes de fótons de energia que levaram atividades ou levaram com que as suas sinapses transduzissem sinais elétricos para esses circuitos. E aí essa parte em você começou a funcionar mais. Entendeu? E aí você ficou ativado de banda, né? Ativado de banda de alguém comendo perto de você. É o que eu estou fazendo. Bom, e aí o que isso entrega para nós? Tudo. Porque a gente tem nas definições de beleza a utilização dessas adaptações atrativas. E essas adaptações atrativas, elas ativam os nossos controles. Quando a gente consegue controlar algo, a gente admite beleza nesse algo e trabalha sobre o embelezar desse algo muito mais do que quando a gente não desentrega em nós fiscalização energética, né? Ou seja, modulação de força para poder reger e buscar associação de valores a essas coisas. Então, a ignição é um processo, um meio que inflama um material combustível. Ação de queimar estado de substâncias de combustão. Então, a ignição é aquilo que permite acender algo, né? Ou seja, colocar algo em atividade. E a definição, ela estabelece limites entre ondas. Então a definição, ela coloca
ela faz interjeição em um volume de onda, ela barra uma onda para poder entregar ao organismo uma oportunidade de movimentar fora desse ritmo. Então ela muda o ritmo. Ela é como se fosse na partitura aqui, ó. Imagens. Ela é como se fosse a mudança oportuna, né? Aqui a gente tem uma escala e aqui a gente volta, né? Não isso aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Achei. Então a gente começa aqui a partitura. Tan, 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 tan. Aí tem uma barra aqui, ó. E essa barra é uma definição. É uma definição de um compasso. Então aqui a gente tem uma frase ou uma letra. E geralmente no ambiente a gente lê o ambiente a partir de frase, fraseado. E o ambiente ele sempre toca uma música, a música de Deus. Porém a gente consegue perceber essa música de Deus a partir das nossas iterações com o meio, que são construídas a partir das nossas confecções. E as nossas confecções, elas são subjetivas a partir dos acessos ambientes que a gente permite estar. E esses acessos, eles matematicamente materializam em nós impulsos de comércio. O que é esse impulso de comércio? É a possibilidade de adquirir algo e cuidar de algo, como se fosse um filho, mas na verdade é um fio de acesso colinérgico a esses equacionadores sistemáticos, ou seja, ao autocontrole dos sistemas. Por quê? Porque quando você compra algo, você consegue treinar a partitura dele mais, porque você tem ele nas mãos. E aí você estabelece uma soma equacional sináptica se entregando nas relações com esse objeto. E aí a gente tem, para ampliar isso, estabelecimentos comerciais que ampliam as sensações de valores que você diz sistematicamente confluir nas suas atividades de circuitivar-se dessas relações. E isso gera o que a gente chama de tubulação, também conhecida como laborização. Receitas de laborização labirinto, que são receitas de se envolver com as matérias, né? A receita de se envolver com a matéria preenche ou faz circuitos de integralização se tornarem intuitivos a partir das marcas de percurso. Logo, uma coleção desses percursos aqui a gente chama de volume de dados. E aí, para esse volume de dados, eu vou mostrar uma coisa aqui, ó, que aí vocês vão entender. Nesse conjunto de dados, a gente tem isso aqui, ó, né? Porque aqui a gente monta um volume de quadros que desorganiza a partir das concessões cinéticas, né, colinérgicas, a reconstrução de uma associação de valor, de um valor na sua molécula, dentro de você. E aí a gente tem esses volumes de dados de interação com as matérias
que fazem que fazem marcações, que fazem nesses labirintos moleculares, nessas reações celulares, o particípio fisiológico de partiturar reações em cadeias, reações prediletas que vão se tornar o que a gente chama de integração. Então esse é um valor de integração, é o máximo que você consegue atingir de atividade para algum elemento. E aí você consegue deschavar ele, ou seja, deschavear ele no seu estabelecimento. Assim como os estabelecimentos também querem deschavar eles em você, para que você se torne dependente ou crie um vínculo associativo nesse estabelecimento. Então, como a gente faz beleza? A beleza em nós, ela é construída. Ela é um projeto que deve ser levado em conta todos os materiais associados para construí-lo. E aí a gente como a gente tem nessa retroprojeção teórica da matéria e da matéria para teórica, ou seja, a gente tem um ambiente material e um ambiente imaterial, e a interseção deles nos diz movimentar em função de algo, e esse movimento nos diz direcionamento para a beleza a partir do ângulo de concessão inteligente que a gente atribui ao olhar, porque o olhar ele faz sinais nas assinaturas que vão sofrer escalações para sentidos, né? E isso aqui tá para a placa motora das suas contrações. Isso aqui tá para sensações de homeostase, de equilíbrio, sensações de felicidade, sensações de tristezas. Isso aqui tá até para recuperações, né? Recuperações de você sobre um déficit de encontração, né? Encontrar pontuação. Quando você tem déficit de encontrar pontuação, você sofre muita interjeição do meio, né? Ou seja, você preenche muito meio sem a necessidade de preencher, e aí você se desgasta e se sente estressado. E aí a beleza é a qualidade, propriedade, caráter ou virtude do que é belo, manifestação característica do belo. Porém, o belo ele é instantâneo, porque é uma integração, né? Então, o belo é sempre uma escolha. O belo é uma escolha que partitura a música de Deus. Então você recebe o belo a partir do catar. Catar o que? Elementos de combustão recreativa da associação de estar em interjeição em um meio eterno. E aí desse eterno desenterrar do eterno a beleza da vida, ou seja, a partitura de olhar sobre movimento e captura aquilo que me empreende
acreditar no belo. Logo, esse belo se instala em mim e eu o propago na harmonia resiliente construída por essa associação. E aí eis você, a peça-chave da escritura da partitura da música de Deus. Eis você um instrumento, procurando sempre o belo. Deu para entender? Porque aqui a gente tá, ó, vamos fazer de novo. O que é belo aqui? Bom, vamos pegar um outro cenário. Vamos pegar esse cenário. E aí eu pergunto para vocês: o que é belo aqui? Aí cada um de vocês vai ter uma resposta. Ou seja, a resposta depende do referencial. Porém, o referencial ele é independente de quem o pergunta. Porque dependendo de quem perguntar a esse referencial, essa pessoa, ela vai responder outra coisa. Entendeu? Então a gente pergunta: o que é belo aí pra você? Tá, vamos parar. O que é belo aqui pra você? A organização civil, a organização da natureza em sobreposição desse contraste. Só que se outra pessoa te perguntar, você vai falar outra coisa, entendeu? Até que você consegue falar a mesma coisa para todas as pessoas que te perguntarem, porque isso é treino, né? Você se desencobertar de responder diferente uma coisa e responder ela sempre, eternamente, a mesma coisa. Por quê? Porque isso vai da associação de valores externalizados pelos sistemas ascendidos. Então, se uma pessoa te pergunta, o que ela te pergunta, às vezes ela aciona um sistema, e a outra que te pergunta aciona outro. Então, por exemplo, se uma menina te pergunta e você é apaixonado por ela, ela aciona o seu sistema sexual, seu sistema geniunitário, né? Seu sistema genital. E aí, se outra pessoa te pergunta, por exemplo, um fumante, aí ela aciona o seu sistema respiratório. E aí isso desacordou os seus sentidos, o seu sistema sensorial. E esse desacordo no seu sistema sensorial faz a partitura diferente, preenche os labirintos diferentes e distribui a energia diferente. Por quê? Porque isso é tematicamente resolução de partitura. E essa partitura ela faz resolução na sua procura de estabelecimento sobre o comércio, sobre a comercialização. Só que nesse caso a comercialização é da sua resposta, né? E aí você constrói diferente, porque o parâmetro de associação é diferente. Ou seja, os produtos que você tem para construir são diferentes, até que você consiga fazer a transformada, né? Nessa imaterialização. E como você faz isso? Você faz
tubulações inteligentes, que são sofisticações fabricadas para não sofrer desestímulos de instintos, porque as moléculas elas sofrem desestímulos de instintos ambientes. Só que se você resolucionar esse problema, se você encobertar bem as suas moléculas com materiais que não sofrem tanto em resistência ambiente, você consegue desadsorver toda as distensões ambientes que fariam você multiplicar ou variar a resposta, ou fariam você sofrer tensionamentos por estatísticas de estabelecimentos comerciais. Esses estabelecimentos comerciais, eles são esses elementos com vários tipos de variações de valores temáticos. E midiaticamente eles mudam a sua partitura por desreferenciar uma outra passagem nesse labirinto, né? Se você está passando aqui e aí você vê o negócio aqui falando de cinema aqui, você estava predestinado para vir para cá, mas o negócio que está falando de cinema aqui, ó, fez você vir até aqui, ó, e aí você desgastou tanto, entendeu? E aí você foi inteligente, foi ineficaz, ininteligente para o seu referencial de beleza, né? Ou seja, você criou uma dúvida. E é isso que as pessoas fazem, né? Dependendo de quem te pergunta, elas geram uma dúvida, um vetor de dúvida na sua orientação de resposta. Então, beleza vai ser revestir a sua molécula para sempre fazer uma constante de referencial na sua proposta de ser aquilo que você admite ser. Mas também tá tudo bem, isso é natural. Isso que eu tô falando, eu tô decodificando uma resolução natural da vida, né? Sobre as despropagações de impulsos, né? De impulsos ambientes. O reger de você naturalmente vai encontrar os seus padrões de beleza a partir desses conselhos. Tudo isso que eu falei sobre beleza nesse vídeo são consensos da partição fisiológica que ajudam você a administrar o seu entendimento sobre esse acontecimento, essa reação sobre a natureza. E aí você consegue descobrir mesmo a partir de parâmetros se você tem se realmente as coisas são belas, ou você sofre a corrupção do medo de se encontrar com a beleza que você realmente acha que é. Por quê? Porque às vezes somos enganados por manifestações de concretizadores de beleza. E aí essas manifestações, esses concretizadores de beleza, fazem com que sua dúvida pareça inadequada. E aí você se sente mal.
associação de regentes, né? Então, por isso que o isolamento às vezes é necessário para fazer a redeterminação daquilo que você é, porque a maioria dessas pessoas, elas têm medo de se encontrar ou de encontrar a natureza do que elas acham belo, porque elas se encontram já há muito tempo se desencontrando na associação de valores dos outros ou comerciais. E aí elas são desembaladas a se corromperem e descarregarem esse medo, dizendo, manifestando-se, fingindo que não é medo, que é um valor de associação. Porém, não significa necessariamente isso, porque nós somos livres, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não desafiar e desassociar a beleza que nos faz escutar a música que Deus preparou para nós, ou que Deus permite a gente escutar nessa partição de ser capacitado para escutar uma partitura ou desenvolver o amor próprio para escutar a partitura que Ele quer de nós, né, nos servir. E se a gente faz muito isso, a gente desmerece o eu para reverenciar o outro merecendo. Entende? Então a gente acaba abrindo mão do que Deus nos deu. A mão da beleza que Deus nos deu. Cordas para achar. E aí a gente se sente, aí no fundo a gente fica mal depois e o grupo também fica mal, tá? Porque isso é corrupção, entende? Bom, sobre beleza, era isso que eu tinha para falar, né? Sobre beleza era isso, porque muitas pessoas elas não conseguem descobrir o que é beleza. Elas nascem em famílias que já estão inseridas nesse concreto comercial de associações que você vê, elas têm medo de afirmar que algo é belo, medo de descontrariar suas contraturas moleculares que são estabelecidas sobre esse arranjo, que muitas vezes corrompe as pessoas por dizerem a inserção de olhos mais para determinadas coisas do que para outras, sendo que a natureza toda é bela. E aí essas contrariações fazem com que as outras pessoas despartituram-se contrariantes também, então gera mal para as duas, porque a beleza é aquilo que discorre em nós maior domínio, né? Maior cadência de sentimento em um meio, né? Não importa. Aí a pessoa ela vira e fala, ó, quem tem dinheiro é mais bonito. Aí acabou. As pessoas elas colocam isso no olho, na cabeça delas, e aí em vez de olhar para o belo, que faria belo,
e embelezaria a vida das pessoas sobre essa partitura de Deus, se torna para todas as pessoas dinheiro, né? E aí a desmineralização do dinheiro faz com que as pessoas olhem para tudo e buscam retração, né, sobre o quanto de dinheiro aquilo parece valer. Só que aquilo não vale nada. Aquilo ali é uma distração fisiológica encomendada por esse fascismo capital. Porém não é beleza, entendeu? Só que a pessoa ela tá desacondicionada por essa reverência, porque o capital ele assume para nós hoje em dia um valor de sobrevivência. Então a beleza se torna quanto o capital tem para discernir o quanto se é capacitante para sobreviver sobre demasiações, né? Porém a partitura não. A partitura ela anda, ela olha para as coisas assim, ó, e ela se permite fazer as pausas, né? Que a gente viu que é definições, e aí a gente define assim, ó, tá. E aí você faz outro movimento, e aí lê uma outra frase, aí despausa, aí você olha para outra coisa, mais um movimento, pausa. E aí você olha para o céu, aí vê um passarinho descendo assim, ó. Aí ele desce em sol, mi, aí ele faz um si assim, ó, sol, mi, si. Aí você olha, opa, mais uma frase. Aí o que combina mais com essa distensão de beleza, de impulsos, que eu consigo desmembrar em mim uma sensação bela de estar nesse ambiente? Não, aí não, agora não é mais isso, agora é o dinheiro. Aí coloca assim, ó, janelinha do dinheiro, beleza é dinheiro, beleza é dinheiro. Aí você associa um clone do que era você, e aí você associa o personagem do dinheiro, da ganância. Aí você começa a andar, aí você fala assim, ó, rico, hein? Dinheiro, ó, não, aquele ali é mais, não, acho que aquele ali é mais, e aí você desassocia o que você tinha para beleza para associar para beleza comercial. E isso tudo é uma vara midiática de desimpulsionar você para tudo aquilo que você poderia ser. E isso diz sequelar você, isso diz entregar você para sua casa de mal com Deus e de mal com você mesmo. Isso faz você desacreditar no seu potencial. Isso faz você não querer estudar, não querer realizar as coisas, porque você está tendo um ministério ruim com a caça à beleza, né? Você está desassociando ao comércio das frituras, né? Aqueles olhadores, né? Onde dizem alisar muito as superfícies de sensações, né? Mas por instantes. Aí quando pensa que não, esse liso, desfaz todas as suas superfícies de contato e você perde a capacitância de calcular essa gerência e diferenciar cada vez mais esses potenciais de ações que o meio diz embelezar a você, a capacitância para você sofrer essa beleza, sofrer e se tornar uma beleza nessa integração e sair satisfeito, né? Bom, o que eu tinha para falar de beleza era isso. Nós fechamos aqui então e até o próximo vídeo. Fui!